O marido quis testar o quanto a esposa confiava nele, fingindo que estava dormindo, e deixou o seu celular na mesa. Quando a esposa viu o celular, ela fez algo que nem o marido esperaria. O ar da sala parecia pesado, denso. Era quase palpável, como se a tensão entre nós tivesse ganhado corpo e estivesse sentada no sofá, bem ao lado dele. Mateus estava ali, deitado de lado, com o rosto virado para as almofadas, respirando de um jeito fundo e ritmado demais para ser de verdade. Era a respiração de quem quer que o mundo pense que ele está no mais profundo dos sonos. E como sempre nos últimos 2 meses, o celular dele estava na mesinha de centro. Não de qualquer jeito, mas posicionado de forma estratégica, com a tela virada para cima, brilhando sutilmente a cada notificação que chegava e sumia. Meu nome é Laurinha. Tenho 27 anos. E há 5 sou casada com um homem que fingia dormir a 3 metros de mim. Quem convive muito tempo com alguém, aprende a ler as entrelinhas. Eu não precisava mais das palavras dele para saber o que se passava em sua mente. Eu sentia no ar, na forma como ele movia os ombros, no jeito que seus olhos me seguiam quando pensava que eu não estava vendo. E ultimamente ele estava agindo de uma forma tão estranha, tão calculada, que um alarme soava sem parar dentro da minha cabeça. Mateus sempre foi um mestre da manipulação. No começo do nosso relacionamento, eu achava que era charme, um jeito persuasivo de ser. Ele tinha o dom de torcer as situações, de fazer com que um erro dele parecesse, no final das contas, uma falha minha. Eu só agi assim porque você me deixou inseguro, ele dizia. Ou, se você confiasse mais em mim, eu não precisaria esconder as coisas para não te magoar. Com o tempo, aprendi a identificar os padrões, as pequenas armadilhas que ele montava no dia a dia. Eram testes. Ele me testava o tempo todo. O mais irônico é que ele se achava um gênio por isso. E eu, para evitar brigas intermináveis e o desgaste de apontar cada jogada dele, muitas vezes fingia que caía. Eu sorria, pedia desculpas por algo que não fiz e deixava seu ego inflar. Era mais fácil. Era o meu jeito de sobreviver ao nosso casamento. Mas o teste do celular era diferente. Era mais descarado, mais insultuoso. Era um jogo novo e perigoso. Eu passei por ele, indo em direção à cozinha para pegar um copo de água. Pelo canto do olho, vi um músculo na sua nuca se contrair. Ele estava tenso, esperando que eu parasse, que a curiosidade me vencesse, que eu pegasse aquele aparelho e mergulhasse de cabeça na sua armadilha. Eu podia sentir a expectativa dele emanando do sofá. Ele queria que eu olhasse. Ele precisava que eu olhasse. Para quê? Para depois acordar num susto falso e me pegar no flagra? Para gritar que eu era a louca, a ciumenta, a descontrolada que não respeitava a sua privacidade? Para virar o jogo e me colocar como a vilã da história que ele secretamente estava escrevendo? Continuei meu caminho. Enchi meu copo com a água da geladeira, bebendo devagar, sentindo o líquido gelado descer pela minha garganta e acalmar o fogo que subia pelo meu peito. Eu não era boba. Sabia que algo estava errado. O distanciamento dele não era apenas físico. Ele estava ausente, mesmo quando estava presente. Os sorrisos não alcançavam mais seus olhos. Os abraços eram protocolares. Ele chegava mais tarde do trabalho. O cheiro de um perfume feminino que não era o meu impregnado sutilmente em sua camisa. Desculpas esfarrapadas, reuniões de última hora, jantares de negócios que se estendiam pela madrugada. E agora, esse teatro ridículo com o celular. Lembrei-me de uma vez, uns 2 anos atrás, quando ele esqueceu o computador aberto numa conversa com uma colega de trabalho. A conversa era cheia de elogios e piadinhas internas. Quando eu ingenuamente perguntei quem era, ele explodiu. Disse que eu era doente de ciúmes, que estava vendo coisa onde não existia, que eu ia acabar com o nosso casamento por causa da minha insegurança. Ele gritou tanto, me fez sentir tão pequena e errada, que no final eu estava chorando e pedindo perdão. Só dias depois, com a cabeça fria, percebi que a tela não foi esquecida. Foi deixada ali de propósito. Foi um teste para medir a minha reação, um adestramento. E ele estava fazendo de novo. Só que dessa vez, eu não era mais a mesma Laurinha. Os anos ao lado dele me calejara. Eu aprendi a jogar o jogo dele, só que em silêncio, dentro da minha própria mente. Eu fingia que caía, mas por dentro, eu estava anotando cada movimento, cada palavra, cada mentira. E a peça final do seu quebra-cabeça doentio era aquele celular, piscando sobre a mesa como um farol me chamando para o naufrágio. Ele queria me dar uma prova, algo que me incriminasse quando eu a usasse contra ele. Mas a verdade é que eu não precisava daquela prova. A verdade já morava em mim, um gosto amargo na boca, uma certeza fria no estômago. Eu só precisava decidir o que fazer com ela. Voltei para a sala, passei novamente por ele.
e subi as escadas para o nosso quarto. Ele nem se mexeu. A estátua de um homem fingindo dormir, esperando por uma plateia que já tinha ido embora do teatro. Os dias se transformaram em semanas, e o cenário na nossa sala de estar se tornou um ritual macabro e silencioso. Todas as noites era a mesma coisa. Mateus chegava, jantávamos em um silêncio cortado apenas pelo som dos talheres no prato. E depois ele se jogava no sofá. Em poucos minutos, a respiração forçada começava, e o celular era depositado na mesinha de centro, a tela brilhando como uma isca em águas escuras. No começo, eu sentia um nó no estômago toda vez que passava por ali. Era um misto de raiva e tristeza. Raiva por ele me subestimar tanto, por achar que eu era uma marionete em seu teatro particular. Tristeza por perceber que o homem com quem dividi minha vida se resumia àquilo. Um poço de jogos e mentiras. Mas a tristeza foi dando lugar a uma espécie de curiosidade fria. Comecei a observar os detalhes. Eu notava como ele ficava nervoso quando eu demorava um pouco mais perto da mesinha. Talvez para arrumar uma revista ou limpar um copo. A sua respiração, que ele tentava manter estável, falhava por um segundo. A mão que ficava pendurada para fora do sofá se fechava em um punho sutil. Ele estava desesperado para que eu mordesse a isca, e a minha indiferença o estava enlouquecendo. Era como um pescador que lança sua melhor isca, e o peixe simplesmente a ignora, nadando tranquilamente ao redor. A frustração dele era quase palpável e, tenho que admitir, uma parte de mim sentia uma satisfação cruel ao vê-lo se contorcer em sua própria armadilha. Numa noite de sábado, ele tentou uma abordagem diferente. Estávamos assistindo a um filme, ou melhor, eu estava assistindo. Ele passava mais tempo olhando para mim do que para a tela. No meio de uma cena, ele pausou e se virou para mim com uma expressão séria, ensaiada. "Laurinha, a gente precisa conversar sobre confiança", ele disse, com a voz carregada de uma falsa preocupação. Meu coração deu um pulo, mas mantive o rosto neutro. "Confiança? O que tem?" "É que eu sinto que você anda distante. Eu sei que eu trabalho muito, que às vezes chego tarde, mas eu quero que você saiba que pode confiar em mim. Totalmente. Se um dia você sentir qualquer dúvida, qualquer coisinha, pode pegar meu celular. Pode olhar o que quiser. Eu não tenho nada a esconder de você. Absolutamente nada." Ali estava. O convite formal para o seu jogo. Ele não estava apenas deixando a isca. Ele estava me cutucando com a vara de pescar, implorando para que eu mordesse. Se eu pegasse o celular naquele momento, ele teria vencido. Ele me acusaria de ter duvidado dele, mesmo após sua declaração de transparência. Ele me faria sentir a pior das esposas, a megera ciumenta que ele tanto queria que eu fosse. Eu forcei um sorriso, o mais doce que consegui. Peguei na mão dele e olhei nos seus olhos. "Meu amor, eu nunca duvidei de você. Eu confio em você de olhos fechados. Não preciso olhar seu celular para saber que você é fiel a mim. Eu sei o homem maravilhoso com quem eu me casei." O choque no rosto dele foi impagável. Durou apenas um segundo antes que ele o disfarçasse com um sorriso aliviado. Mas eu vi. Eu vi a confusão, a decepção. Ele esperava uma briga, uma acusação. Eu lhe dei um voto de confiança que ele sabia não merecer. Eu o desarmei completamente, e ele ficou sem saber qual seria seu próximo passo. Aquele momento foi um ponto de virada para mim. Percebi que ignorar o jogo não era suficiente. Para sair dessa situação, eu precisava jogar também, mas com as minhas próprias regras. Na segunda-feira seguinte, esperei ele sair para o trabalho. Sentei em frente ao nosso computador, o coração martelando no peito. Eu não ia olhar o celular dele, mas havia outras portas para a verdade. Abri o site do banco. Eu sabia a senha da nossa conta conjunta, que ele raramente usava, preferindo concentrar seus gastos suspeitos no cartão de crédito pessoal. A senha dele, por ironia, era a data do nosso aniversário de casamento. Que piada, abri a fatura do cartão de crédito. Meus olhos correram pelas linhas, procurando por algo fora do comum. Lojas de roupa masculina, restaurantes caros que frequentávamos, postos de gasolina, tudo parecia normal. Por um instante, duvidei de mim mesma. Será que eu estava ficando louca? Será que ele tinha conseguido me manipular a ponto de eu ver coisas que não existiam? E então eu vi. Um nome se repetia. Fleur de Lis Motel. Uma vez em agosto. 2 vezes em setembro. A última na semana passada, na quarta-feira em que ele disse que teve uma reunião até tarde com a diretoria. As datas batiam perfeitamente com suas ausências. Os valores eram sempre os mesmos, correspondentes a 1 pernoite. O ar saiu dos meus pulmões. Não era imaginação. Era real. Frio, digital e impresso na tela na minha frente.
Senti uma onda de náusea, mas não chorei. Era como se a confirmação da traição tivesse matado a parte de mim que ainda sentia dor por ele. O que restou foi uma clareza gelada, uma resolução que eu nunca tinha sentido antes. Imprimi as faturas dos últimos 3 meses. Dobrei os papéis com cuidado e os guardei em uma gaveta na minha cômoda, debaixo das minhas roupas. Aquela era a minha prova. Não a prova dele, plantada em um celular para me incriminar. A minha, conquistada em silêncio, sem que ele sequer suspeitasse. Naquela noite, quando Mateus repetiu seu teatro no sofá, eu o observei de um jeito diferente. Ele não era mais o manipulador assustador. Era apenas um homem pequeno, patético e previsível, dormindo o sono falso dos covardes. E eu, pela primeira vez em muito tempo, sabia exatamente o que fazer. Com a certeza da traição guardada na gaveta, algo dentro de mim mudou. A ansiedade deu lugar a uma calma fria, uma clareza de propósito que eu não sentia há anos. Eu passei a observar Mateus não mais como meu marido, mas como um objeto de estudo. Via seus sorrisos falsos, suas desculpas esfarrapadas e seu teatro noturno no sofá, e não sentia mais dor, apenas uma espécie de pena. Ele era tão previsível, tão patético em suas tentativas de controle. Viver na mesma casa que ele durante os dias que se seguiram foi como atuar em uma peça. Eu era a esposa amorosa e um pouco ingênua, e ele era um marido dedicado. Mas nos bastidores, eu estava planejando minha saída, ato por ato. O primeiro passo foi ligar para uma advogada. Encontrei o nome da doutora Ana Amanda na internet, especialista em direito de família. Marquei uma consulta online para um horário em que eu sabia que Mateus estaria preso em uma reunião. Doutora Amanda, meu nome é Laurinha. Sou casada e quero o divórcio. Falei, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Do outro lado da tela, uma mulher de olhar sério e compreensivo me ouviu pacientemente. Contei tudo. Não a parte da traição, ainda não. Falei sobre a manipulação, sobre os jogos psicológicos, sobre a sensação de estar sendo constantemente testada, adestrada. Ela assentiu, anotando cada palavra. Laurinha, o que você descreve é abuso psicológico, ela disse, e ouvir aquela palavra em voz alta foi como uma chave virando dentro de mim. Temos base mais do que suficiente. Vou preparar a petição inicial do divórcio. Você terá tudo pronto em 2 dias. Quando desliguei, senti um peso gigantesco sair dos meus ombros. Não era mais apenas um pensamento, um desejo de vingança. Era um plano em ação, um caminho real para a minha liberdade. Os 2 dias seguintes foram os mais difíceis. Eu tinha que manter a máscara, sorrir para o homem que me traía e me menosprezava, enquanto contava os minutos para o fim. Ele, por sua vez, parecia mais frustrado do que nunca. Minha recusa em cair na armadilha do celular o estava deixando sem rumo. Ele não entendia por que seu plano mestre não estava funcionando, e a incerteza o corroía. Na sexta-feira à tarde, o e-mail da advogada chegou. Petição anexa. Abri o arquivo. As palavras divórcio litigioso saltaram da tela. Imprimi o documento. O papel quente na minha mão parecia um troféu. Fui até minha gaveta. Peguei as faturas do cartão de crédito com os nomes do motel circulados em caneta vermelha e juntei tudo. Era a hora do ato final. Naquela noite, o ritual começou como sempre. Jantamos em silêncio. Ele foi para o sofá, eu lavei a louça. Ouvi o suspiro exagerado que ele dava antes de começar a fingir que dormia. Ele se ajeitou, virou de lado e, com um movimento que já era automático, colocou o celular na mesinha de centro. A isca estava lançada pela última vez, mas em vez de subir para o quarto, eu parei no pé da escada. Fiquei ali em silêncio, apenas o observando. Minha presença imóvel na sala quebrou o padrão. Senti a mudança na energia do ambiente. A respiração dele vacilou por um instante. Ele sabia que algo estava diferente. Lentamente dei meia volta e fui até o pequeno escritório que tínhamos. Peguei a pilha de papéis sobre a mesa. Meu coração não estava acelerado. Pelo contrário, batia num ritmo calmo e poderoso. Cada passo de volta para a sala era firme. Eu não era mais uma vítima reagindo. Eu era a diretora daquela cena. Parei em frente ao sofá. Mateus estava imóvel, tenso. Ele devia estar se perguntando o que diabos eu estava fazendo. Eu olhei para o seu rosto, para a farsa do sono tranquilo, e senti a última gota de sentimento que eu tinha por ele evaporar. Então, eu levantei a mão e soltei os papéis. Eles não caíram com força. Eles flutuaram, se espalhando sobre o peito e o colo dele. Uma chuva de verdade sobre um mar de mentiras. Os olhos de Mateus se abriram no mesmo instante. O susto não era falso dessa vez. Era puro e genuíno pânico. Ele se sentou abruptamente,
fazendo as folhas de papel escorregarem para o chão. Seus olhos correram pelas páginas. Vi o momento exato em que ele reconheceu as faturas do cartão, os círculos vermelhos em volta do nome Flor de Lis Motel. Vi a cor sumir de seu rosto. E então, ele viu a primeira página do outro documento. O título em negrito. Ação de divórcio. Ele ergueu a cabeça, a boca aberta, procurando palavras que não vinham. A máscara de marido perfeito tinha se despedaçado no chão junto com os papéis. Finja o quanto quiser, eu disse, minha voz soando fria e clara no silêncio da sala. Eu quero o divórcio. Ele me olhou, os olhos arregalados de incredulidade e raiva. Lorena, o que é isso? O que você fez? Você andou mexendo nas minhas coisas? A acusação. A última tentativa desesperada de virar o jogo, de me colocar como a errada. Mas eu não caí, nem por um segundo. Dei um passo para trás, criando uma distância definitiva entre nós. Não adianta tentar me adestrar como um bicho, pois não vou cair nessa. Completei, usando a palavra que ressoava na minha mente há meses. O show acabou, Mateus. Deixei a frase pairar no ar, uma sentença final. Ele ficou ali, sentado no meio da sua própria bagunça, um rei deposto em um trono de almofadas velhas, cercado pela prova irrefutável de sua traição e pelo anúncio do seu fim. Eu me virei sem esperar por uma resposta e caminhei em direção à porta. Eu não esperei para ver a sua reação completa. No instante em que as palavras "o show acabou" saíram da minha boca, eu me virei. Cada músculo do meu corpo gritava para que eu corresse, mas me forcei a andar em um ritmo calmo e deliberado em direção à porta. Atrás de mim, ouvi o som dos papéis sendo amassados e o barulho dele se levantando do sofá. Laurinha, espera! E a voz dele soou desesperada, perdendo toda a pose de manipulador e se tornando a voz de um garoto pego em flagrante. A gente pode conversar. Você está entendendo tudo errado. Minha mão já estava na maçaneta. Eu tinha deixado uma pequena mala de mão escondida perto da entrada mais cedo naquele dia. Peguei-a sem sequer olhar para trás. Entendendo errado? Repeti, a voz cheia de um sarcasmo que eu não sabia que possuía. Ah, claro. As faturas do Flor de Lis Motel são, na verdade, doações para um convento com um nome muito infeliz, não é, Mateus? Ele ficou em silêncio por um segundo, pego de surpresa pela minha informação. Ele não esperava que eu tivesse provas concretas, muito menos que eu as usasse com tanta frieza. Ele se aproximou, e pude sentir o calor do seu corpo atrás de mim. Ele tentou tocar meu ombro. Não me toca, eu disse, a voz baixa e perigosa. Me afastei como se ele fosse fogo. Laurinha, por favor. Ele começou a implorar, a tática mudando da raiva para a súplica. Foi um erro, uma fraqueza. Eu te amo. É você que eu amo. Não joga 5 anos de casamento no lixo por causa de uma besteira. Besteira? Eu finalmente me virei para encará-lo. E o olhar no meu rosto deve tê-lo assustado. Não havia lágrimas, não havia histeria. Havia apenas um deserto. Besteira foi eu ter acreditado que você podia mudar. Besteira foi eu ter ignorado todos os sinais. Os seus erros não são o problema, Mateus. O problema é você. O problema é esse seu jogo doentio de tentar me controlar, de me fazer sentir louca. A traição foi só a gota d'água. Abri a porta. O ar fresco da noite nunca pareceu tão bom. Você vai se arrepender disso. Ele gritou, voltando para a raiva. Você não vai conseguir nada sem mim. Dei um último sorriso. Um sorriso genuíno de pena. Eu já consegui, Mateus. Eu consegui a minha vida de volta. Fechei a porta atrás de mim e, pela primeira vez, não a tranquei por medo dele, mas para selar o meu passado. O clique da fechadura foi o som mais libertador que eu já ouvi. Nos dias que se seguiram, ele fez exatamente o que eu esperava. Meu celular quase explodiu. Foram dezenas de ligações, uma atrás da outra. As mensagens de texto eram uma montanha-russa de emoções. Começou com: "Você destruiu a minha vida, sua ingrata." Depois passou para: "Eu sinto sua falta, volta pra casa, eu te perdoo." E por fim as promessas. "Eu vou pra terapia. Eu mudo, eu juro por tudo que é mais sagrado. Me dá só mais uma chance." Eu estava na casa da minha irmã, Clara. Ela me olhava ler as mensagens com preocupação. "Você não vai responder, vai?" E ela perguntou. Eu respirei fundo. Olhei para a tela, para o nome Mateus, que agora me causava repulsa, e apertei o botão bloquear. Fiz o mesmo nas redes sociais, no e-mail. Eu o deletei da minha vida digital com a mesma determinação com que saí pela porta daquela casa. "Não", respondi para a minha irmã. O show acabou.
A vingança para mim não era vê-lo sofrer. Não era gritar ou quebrar coisas. A minha vingança foi o meu silêncio. Para um homem como Mateus, que se alimenta da reação dos outros, que precisa do controle e da atenção para existir, o silêncio é a pior tortura. Ser ignorado, para ele, é como deixar de existir. Todo o contato passou a ser feito através da doutora Amanda. Ele tentou dificultar o divórcio, se recusou a sair do apartamento, contestou a divisão de bens, mas a cada tentativa dele de criar um drama, eu respondia com uma instrução para a minha advogada. Eu me recusei a entrar no circo dele. Ele queria brigar comigo, me ver chorar, me manipular mais uma vez. E eu não lhe dei esse prazer. Os meses passaram. Encontrei um pequeno apartamento para alugar, um lugar que era só meu. Pintei as paredes da minha cor favorita sem precisar pedir a opinião de ninguém. Comprei lençóis novos, pratos coloridos e passei a dormir a noite inteira. Um sono profundo e sem sobressaltos, pela primeira vez em anos. Voltei a encontrar amigos que Mateus dizia serem má influência. Comecei a fazer aulas de dança, algo que eu sempre quis, mas que ele dizia ser ridículo. Um dia, 6 meses depois daquela noite, eu estava sentada em um café, lendo um livro, quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Por um momento hesitei. Atendi. Laurinha? Era ele. A voz parecia diferente, cansada. Meu estômago gelou, mas minha voz saiu firme. O que você quer, Mateus? Já disse que qualquer contato é através dos advogados. Eu só queria dizer que eu assinei os papéis finais hoje. Acabou, ele disse. Houve uma pausa. Eu espero que você seja feliz. Era a última cartada. A tentativa de parecer o homem maduro e resignado, esperando que eu dissesse você também e abrisse uma brecha para uma conversa. Mas eu não era mais aquela mulher. Olhei pela janela do café, para o sol da tarde batendo nas folhas das árvores. Eu já era feliz. A felicidade não era um objetivo futuro. Era o ar que eu estava respirando naquele exato momento. Adeus, Mateus, eu disse. E desliguei antes que ele pudesse responder. Em seguida, bloqueei aquele número também. Minha superação não foi um grande evento com fogos de artifício. Foi um processo silencioso de me escolher todos os dias. Foi a alegria de tomar um café sem andar em ovos, de rir alto com meus amigos, de planejar meu próprio futuro. A maior vingança contra alguém que tentou te diminuir é você florescer. E eu finalmente estava florescendo.